Meu nome é Felipe Romariz e há mais de 4 anos eu venho com frequência realizando palestras e treinamentos e eu vou trazer para você aqui estratégias minhas que eu mesmo desenvolvi, que eu apliquei e também conceitos que vão te ajudar nesse momento a superar o medo de falar em público para você ou palestrar ou fazer apresentações. Então preste atenção porque isso é muito importante. A gente começa com ter medo faz parte, porque o medo é uma emoção básica do ser humano. É normal a gente sentir medo, inclusive o medo é importante porque ele nos deixa alerta para perigos que possam comprometer, por exemplo, a nossa vida. Se você não tivesse medo, você atravessaria tranquilamente uma avenida cheia de carros, tá? Então o medo é importante para essas coisas, mas quando ele impede você de fazer algo importante, seja colocar um negócio, seja falar em público, seja fazer um intercâmbio, aí sim ele precisa ser superado. E aí, eu lembro muito bem que quando eu fiz um curso de oratória, eu conversando com os palestrantes, com os treinadores, eles me confidenciaram que eles sentem medo mesmo depois de anos de carreira. Então perceba que não se trata de esquecer o medo, de acabar com ele, até porque é uma emoção natural do ser humano, mas sim de fazer mesmo sentindo medo, tá bom? Então isso aqui acontece e é normal. Beleza? Segundo ponto é, tudo bem se você é tímido, porque ser um bom palestrante não quer dizer necessariamente que você tem que ser alguém extrovertido, que gosta de falar em público. Inclusive, um excelente palestrante, que infelizmente não está mais entre nós, que foi Steve Jobs, o fundador da Apple, ele era extremamente tímido, introvertido, mas ele tinha facilidade em falar com as pessoas. Ele tinha facilidade de vender a ideia em meio a todo o público, tá? Então isso é muito importante você entender. Não é porque você é tímido que você não pode desenvolver a capacidade de falar em público. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá certo? Terceiro ponto, defina o que você sabe falar bem. Eu vou contar uma rápida história da minha infância, porque isso aqui me faz lembrar muito disso. Que em um certo momento eu estava conversando com minha mãe, a gente estava fazendo alguma coisa, não lembro especificamente, e aí eu vi na televisão um palestrante, uma pessoa falando em público. E eu olhei para aquela imagem e falei, mãe, eu nunca vou falar em público. E ela não entendeu. Por que, meu filho, você nunca vai falar? Aí ela falou, não. Aí eu falei, não, porque eu tenho muito medo, eu tenho vergonha, não vou conseguir. Aí ela falou, não se preocupe, meu filho, porque quando você souber o que você está falando, você não vai ter medo. E aquilo surtiu um certo efeito na época, mas nada se compara a agora, sabe? E olhando para trás eu percebo que isso realmente é uma verdade, porque quando a gente sabe do que a gente está falando, a gente passa muito mais confiança e se sente muito mais confiante e seguro de si, tá? Então é muito importante você determinar isso. O que é que eu sei falar bem? Talvez você saiba falar bem sobre relacionamento amoroso ou familiar, talvez você saiba falar bem sobre inteligência emocional, sobre carreira, sobre vendas, sobre administração. Não sei exatamente o que você sabe falar bem, mas eu tenho certeza que você domina algum assunto, tá bom? Então isso é muito importante. Se você não tem nada específico, comece a estudar para desenvolver, tá? Se você não acredita que nada que você sabe falar, se você tem conhecimento é importante ou é relevante para ser comunicado, então comece a desenvolver isso, tá bom? Uma outra coisa, treine sozinho fazendo vídeos. A melhor maneira, eu falei desse curso que fiz essa formação em oratória, mas eu posso te garantir que o melhor curso que eu fiz foi estar fazendo o que eu estou fazendo agora, gravando vídeos. Há tantos anos fazendo vídeos, há tantos anos gravando stories, por exemplo, no Instagram, isso me desenvolveu ao ponto de eu conseguir ter facilidade em falar para multidões, para muitas pessoas, tá? Então isso é muito importante, é você treinar sozinho, é você ter a capacidade de eu treinar fazendo vídeo ou até mesmo falando. Eu lembro que lá no começo, às vezes eu ficava falando sozinho no meu quarto, parecia um maluco, Mas isso era muito importante para mim, porque eu estava desenvolvendo a minha oratória, falando, me ouvindo, também me percebendo e vendo no que eu poderia mudar ali na minha abordagem, tá bom? Então treine sozinho, fazendo vídeos ou até mesmo falando sozinho, porque por mais que você pareça louco a princípio, para você mesmo, para as pessoas que estão escutando, mas pode ter certeza que depois vão ter orgulho de você e você mesmo vai ter depois que fizer tudo isso aqui, tá bom? Uma outra coisa, dê uma aula para a sua família. Essa é uma estratégia muito massa, muito legal, porque aí você vai pegar um assunto que você domina e falar para pessoas que você confia, que você gosta. Então junta ali seu pai, sua mãe, seu irmão, tá? Senta aí, pessoal, vamos falar hoje sobre tal coisa.
E aí naquele momento você vai dar uma aula para sua família, porque você vai estar treinando até mesmo a sua entrega do conteúdo, como você se porta perante as pessoas. Então é importante que você treine ali com sua família ou com pessoas que você confia, para que elas possam avaliar você e você mesmo perceber como é que está o seu desempenho, tá bom? Uma outra coisa, quanto mais conteúdo, mais segurança. Vamos aqui só, antes de conversar sobre esse tópico, explicar que não necessariamente você tem que estudar muito, assim, de maneira exaustiva e consumir todo o conteúdo que existe para dominar um assunto. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente só precisa saber mais do que a plateia que está nos ouvindo, tá? Então isso é muito importante. Quando eu falo mais conteúdo, é porque quanto mais você consome, quanto mais você se aprofunda naquele assunto, mais autoridade e mais habilidade você tem de conversar com essas pessoas, de falar para elas sobre aquele tema. Então, busque conteúdos, busque fontes diferentes, de repente artigos ou até mesmo vídeos que você possa estudar mesmo sobre aquele assunto e desenvolver uma capacidade de ensinar outras pessoas e comunicar aquela mensagem para outras pessoas, tá bom? Então, quanto mais conteúdo, você vai se sentir mais seguro, porque você vai ter total certeza do que você está fazendo naquele momento, porque você estudou bastante, você está justamente com todo o conteúdo ali disponível para poder dar o seu melhor, tá bom? E mais para a gente fechar, tenha disciplina e melhore com o tempo. Com certeza o seu primeiro vídeo, a sua primeira palestra, nem de longe vai ser a melhor, mas vai ser a mais importante, porque foi ela que possibilitou você fazer outras e melhorar com o tempo. Então aqui a gente leva muito em consideração a visão do longo prazo e a melhoria contínua, para que você melhore a cada palestra, a cada apresentação, e assim você se torne um palestrante de sucesso ou alguém que tenha facilidade e habilidade de falar para pessoas. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa aqui o seu like, tá? Não sei se você está vendo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, mas se inscreve aqui no canal se está vendo pelo YouTube e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até mais!